Muito bom dia e obrigado. Conseguem-me ver? Eu preciso pôr aquela coisinha. Conseguem-me ver? É o que dá, ser pequenina. Muito obrigado pelo convite, por estar aqui e muito obrigado pelas palavras que já me dirigiram. Então, pediram para eu falar sobre este tema. Aqui está. Medicina personalizada, e é verdade que nós temos fugido um bocadinho desta nomenclatura. Medicina personalizada para mais uma medicina de precisão. Penso que é porque ainda estamos um bocadinho longe da medicina personalizada ou da individualização do tratamento, mas conseguimos já tentar dirigir os tratamentos a certas alterações que existem ou nas doenças, como o cancro, ou nas pessoas. E penso que é por isso que se tem mudado um pouco a nomenclatura. Então eu vou usar, claro, a área em que estou mais à vontade para vos explicar como é que se pode implementar a inovação, mas aquilo que eu vou dizer tem implicações para todas as áreas da saúde. Aqui são as minhas... Então, primeiro vou pedir desculpa de uma coisa. Eu estive a traduzir à pressa os slides todos para português ontem. Se ficou algum erro, eu peço já desculpa, ainda para mais a minha mãe é professora de português. Portanto, eu espero não ter errado a tempo. Mas pronto. Então, eu ia começar por duas noções mais genéricas, e como eu sei que é uma audiência um pouco... vamos dizer, heterogénea, tem pessoas que sabem muito desta área e pessoas que, se calhar, a primeira vez que vão ouvir. Há duas porções na introdução que eu gostaria de fazer. Uma é mais geral e dizer que toda a inovação e a investigação, seja em que área for, para alcançar os seus objetivos, necessita de ter, na minha perspectiva, estes 3 atributos. Tem de ser acessível, tem de ser viável, e neste caso estou a falar viável financeiramente, e tem de ser aplicável. E eu vou explicar com exemplos da nossa vida normal o que é que quero dizer com isto. Então há 3 produtos de investigação que são invenções com as quais nós já não conseguimos funcionar bem. Mas eu vou-vos mostrar os primeiros modelos. Então este é o primeiro telefone. Okay? Este é o primeiro carro. E este é o primeiro computador que ocupava mais do que uma sala. Okay? Ora, todos nós, hoje em dia, precisamos destas invenções, mas não na forma como foram desenvolvidas. Então, aquilo, para ter o impacto que têm hoje na sociedade, eles modificaram-se bastante. O que é que se tornaram? Tornaram-se acessíveis, nós podemos comprar relativamente facilmente em qualquer lado e em qualquer país estas 3 invenções, tornaram-se financeiramente viáveis para a maioria das pessoas e passaram a ser aplicáveis à nossa vida. E nós utilizamos o telefone para tudo, até para o que não devemos, o computador também para tudo, e usamos demais, se calhar, os carros. Agora vamos transpor isto para a área da saúde. A área da saúde tem tido várias fases importantes, mas uma fase que foi certamente muito importante na área da oncologia e não só, mas vamos dizer, na área da saúde, foi o que aconteceu cerca do ano 2000, em que houve a descodificação do genoma humano. A seguir a ter acontecido esta descodificação do genoma humano, houve a descodificação, por exemplo, dos genomas dos tumores. E hoje em dia existem atlas com os genomas de todos os tipos de tumor, incluindo os tumores raros. E isso é a base de muita da investigação que tem sido feita desde essa altura. Então, a partir dessa descoberta, tornou-se possível fazer todo o género das novas tecnologias que hoje aplicamos à saúde. Mas, para que esta descoberta, que foi fundamental, possa ter aplicações na vida dos doentes e na vida de todos nós, e termos podido transformar aquilo que era tão complexo em algo que podemos utilizar no nosso dia-a-dia, o que é que foi preciso? Precisou de passar a ser acessível, ou seja, não podia ser feito num só laboratório nos Estados Unidos ou no Reino Unido,
no mundo inteiro, passou a estar descentralizado. Passou a ser também muito mais viável fazer análises de genoma, desde os 500 milhões de dólares que custou fazer a descodificação, até aquilo que nós podemos fazer hoje nas técnicas de NGS, que fica cerca de 1.000, 2.000 euros, dependendo do país onde estamos. E foi possível, a partir daí, ter aplicações clínicas desta descoberta. Isto era uma introdução que eu queria dar. E a outra introdução, as pessoas que estão habituadas a ouvir sobre a oncologia vão perdoar, mas eu vou explicar o que é o cancro, porque o entendimento do que é o cancro é fundamental para perceber como é que nós o podemos combater. Então, as células tumorais, ao contrário, por exemplo, das doenças infecciosas, onde a causa é um agente externo a nós, que nos invade, seja uma bactéria, um vírus, um parasita ou o que for, mas é um agente externo e que nos causa a doença, as células malignas são nossas células, são parte de nós e são células que perderam determinadas capacidades e ganharam outras. Uma célula normal nasce, desenvolve-se, tem uma função diferente. A célula da pele tem uma função diferente de um neurónio, mas tem a sua função e tem uma duração limitada de vida. A partir de uma certa altura morre, naturalmente. O que é que acontece nas células malignas? Elas não têm uma função, elas canalizam toda a sua energia para crescer, para se multiplicar e crescer, mas não têm nenhuma função útil e tornam-se imortais, perdem esta capacidade de morrer naturalmente. Portanto, já podem imaginar que algo que está sempre a crescer e não morre, vai aumentando de tamanho e que nem que seja só por isso, vai causar estragos. Depois, têm uma outra capacidade que é muito importante, que como elas são nossas próprias células, o nosso sistema imunitário não as reconhece como estranhas. E, portanto, elas são capazes de se esconder do nosso sistema imunitário e uma das formas que temos de tratar o cancro é torná-las mais descobertas ou identificá-las para o sistema imunitário como algo que é maligno e que tem que ser destruído. Mas o cancro não mata, ou a maioria do cancro, não mata apenas pela sua presença no órgão inicial. Isto, se for detectado precocemente e removido, não será esse o problema maior, o problema no órgão inicial. Cada cancro é diferente e um tumor cerebral dá claramente mais problemas do que um tumor na mama, por exemplo, em termos do local primário. Mas a principal razão porque o cancro mata é porque estas células têm outra capacidade, que é a capacidade de invadir os tecidos que as rodeiam, de entrar na circulação, seja a circulação sanguínea ou linfática, e de se espalhar pelo corpo todo, indo depois para determinados órgãos, e já vamos falar um bocadinho mais à frente porque é que escolhem certos órgãos, e continuar a crescer nesses órgãos, e nisso nós chamamos as metástases, que são como se fossem filhos do tumor primário, mas que vão aparecer noutros órgãos do organismo. Pronto. Isto era só uma introdução para estarmos todos na mesma página. Agora, porquê é que precisamos de inovação em oncologia? Nós em oncologia temos dois principais problemas. Um tem a ver com a seleção de doentes. Quem é que precisamos tratar e como é que precisamos tratar cada indivíduo, e nós normalmente utilizamos uma coisa que chamamos biomarcadores para fazer esta seleção. E depois temos um problema que eu vou explicar um bocadinho melhor, que é a resistência tumoral, ou seja, o tumor habitua-se ao tratamento que nós estamos a dar, e isso faz com que nem todas as células morram quando utilizamos os tratamentos, e por isso existem as recidivas, as metástases, e quando elas existem, depois existem também, continuam a crescer, que se chama progressão da doença, até eventualmente levar à morte. E eu juntei um terceiro ponto, que eu espero ter tempo de mencionar, que tem a ver, normalmente tudo o que nós fazemos em saúde vem de ensaios clínicos, e isso acaba por estabelecer os tratamentos standard. No entanto, hoje em dia existem outras fontes de dados
que podem complementar os ensaios clínicos e ajudar-nos a responder a perguntas que às vezes não podem ser respondidas com ensaios clínicos. Como eu disse, eu vou usar o cancro da mama, obviamente, como um exemplo. Então, problemas que nós queiramos ou temos querido descobrir para avançar com a inovação no cancro da mama. Queremos descobrir estes tais biomarcadores, ou seja, alvos terapêuticos na célula maligna que não existam nas células normais. Este seria o biomarcador ideal, porque então poderíamos atuar apenas nas células malignas sem ter toxicidade, sem afetar as células normais. Não temos sido tão eficazes nestas descobertas como poderíamos ser, e eu vou dar alguns exemplos. E depois também existem inúmeras tecnologias, algumas delas muito avançadas noutras áreas da ciência, na engenharia, é uma das áreas que eu acho que nós fazemos mal de não colaborar mais, e se calhar se aplicássemos outras tecnologias à saúde, podíamos avançar muito mais depressa. Para os doentes que aqui estão, e por acaso olhem que calhou ter sido também com a AstraZeneca, mas a Global Alliance fez esta publicação que é sobre o que são biomarcadores, porque toda a gente ouve falar de biomarcadores, mas é difícil para quem não esteja quem não lide com isto todos os dias para entender. Existem biomarcadores para nos ajudar a determinar se há risco de termos alguma doença, existem biomarcadores para ajudar a fazer o diagnóstico, e existem aqueles que nos dizem sobre o prognóstico, como é que a doença se vai comportar, e existem aqueles mais difíceis de determinar, que são os preditivos, que nos ajudam a definir qual é o melhor tratamento para aquela doença naquele doente. Não é? Então, porquê é que nós precisamos de biomarcadores? Acho que toda a gente já viu algum gráfico assim, não é? Com umas curvas. Este é um gráfico que tem a probabilidade de sobrevida com 2 tratamentos. Não interessa quais são. Aqui a verde, vocês não veem, mas pronto. A verde é o tratamento habitual, aquilo que nós já fazemos. E a vermelho, o novo tratamento. E agora vamos ver. Então, toda a gente precisa do novo tratamento? Provavelmente não. Porque, ao olharmos aqui para a sobrevida, esta parte, todos os doentes que ficam nesta parte a verde, já são curados pelo tratamento habitual. Não têm necessidade do novo tratamento. Os doentes ali nesta parte vermelha, infelizmente, nem com o tratamento normal, habitual, nem com o novo tratamento são curados. Então precisamos desenvolver outros tratamentos. Então quais são os que beneficiam? São apenas os que ficam no meio da curva, no meio das duas curvas. E como é que nós sabemos, numa população que entrou no estudo, isto é um resultado de um ensaio clínico, como é que nós sabemos quais são os doentes que estão ali no meio das duas curvas? Que é para esses que é preciso investir no novo medicamento. Não é? É muito mais difícil determinar isto do que nós pensávamos, e por isso a investigação nas últimas décadas sobre os biomarcadores tem sido, na minha opinião, mais lenta do que deveria ser. Um outro ponto, nós para utilizarmos um biomarcador precisamos de uma validação técnica, acho que todos compreendem, tem que ser um teste fácil de fazer, um teste que possa ser reprodutível em diferentes laboratórios, mas nós também precisamos de uma validação clínica. Então, precisamos que esse biomarcador nos dê alguma informação útil. Por exemplo, se ele identificar subgrupos de doentes que têm um diferente risco de recidiva, ou um diferente risco de desenvolver cancro, ou uma diferente probabilidade de resposta, então aí sim vamos ter uma informação útil. Agora vou-vos dar um exemplo de como se traz um biomarcador desenvolvido na investigação básica até à prática clínica. Eu passei 15 anos da minha carreira e continuo a desenvolver este biomarcador, que é um dos testes ou assinaturas genómicas e que se chama MamaPrint. Porquê é que nós precisamos desenvolver isto? Vamos imaginar que aqui tem um grupo de doentes que têm a mesma doença. Neste caso é câncer da mama, mas podia ser qualquer outra doença. Se nós dermos o mesmo tratamento, o que é que pode acontecer? Pode ser que o doente tenha algum benefício do tratamento e alguma toxicidade,
tem algum benefício sem toxicidade, infelizmente não há muitos que se consiga isto, mas também pode ser que não tenha qualquer benefício e só vá sofrer a toxicidade e também muito mais raramente não ter benefício nem toxicidade. E nós precisamos de dissecar dentro de um grupo de doentes com a mesma doença quais são estes 4 subgrupos. Como é que vamos fazer isto? Vamos ter que incluir no nosso pensamento o risco, o benefício esperado e a toxicidade esperada. Chamamos a isto os biomarcadores prognósticos, que nos vão ajudar a entender isto. Então, o que é que são estas assinaturas genómicas ou testes genómicos? São um grupo de genes cujo comportamento, estar ativado ou não ativado, vai nos dar uma informação sobre como é que a doença se vai comportar com aquele tumor naquele indivíduo. Ou então, alguns deles também nos ajudam a perceber qual é a probabilidade de resposta para determinados tratamentos que damos. Aqui este que eu estou a explicar é um teste que hoje em dia existe comercializado, é utilizado na prática clínica e foi desenvolvido num laboratório básico. São 70 genes, eu não consigo apontar, mas se virem ali a distribuição entre vermelho e verde, eu não sei porque é que foram escolhidas as cores exatamente piores para os daltónicos, não faço ideia, mas os testes genómicos são exatamente assim, verdes e vermelhos, mas veem que na parte de cima tem mais verde de um lado e vermelho do outro e na parte de baixo ao contrário. O que é que isso se traduz? Traduz-se que na parte de cima aqueles tumores praticamente não dão metástases e os tumores da parte de baixo dão muitas metástases, de tal forma que os doentes que têm um tumor com uma boa assinatura têm uma probabilidade de sobrevida de 96% e aqueles que têm um tumor com uma má assinatura é quase a tirar a moeda ao ar, 50-50. Okay? Então, como é que nós trazemos isto para a prática clínica? Muito complexo. Demorámos cerca de 2 anos a definir um desenho de um estudo para trazer este biomarcador para a prática clínica. Acabamos, com a ajuda de doentes, a desenvolver este desenho. Todos os doentes do estudo teriam o seu risco calculado da forma tradicional, como nós fazemos, com características do doente, características do tumor. E todos teriam também a assinatura genómica. E depois o que é que podia acontecer? Os 2 testes podiam dizer que o risco era baixo, ou seja, que o tumor era de bom prognóstico. E nesse caso não fazíamos quimioterapia. Ou os 2 podiam dizer, não, o risco é alto de recidiva e o prognóstico é mau e, portanto, fazemos quimioterapia. E o que fazemos àqueles que um diz uma coisa e outro diz outra? Então aí é que usamos a palavra que assusta sempre mais os doentes num ensaio clínico, que se chama randomização. Porque é mesmo, randomização apenas quer dizer que é uma escolha à sorte. E ninguém gosta de ouvir isto, dizer assim, então eu vou ter o meu tratamento escolhido à sorte, mas na verdade é o único meio, matematicamente falando, de ter 2 grupos iguais e depois de testar qual é que é o melhor tratamento. Então, neste caso, o que é que foi a escolha? Foi, olha, vou escolher o que diz o teste ou vou escolher o que diz a avaliação tradicional e vou dar ou não quimioterapia em função disso. E agora vou passar o resto do estudo, que não interessa, e vou-vos resumir 15 anos da minha vida num slide. Então, estes são os resultados do estudo, que eu não vou detalhar, vou simplificar dizendo assim, usando este novo teste, podemos poupar quimioterapia a 46% de doentes que tradicionalmente eram consideradas de alto risco. Ora, isto é muito importante, podermos ter a mesma sobrevida sem fazer quimioterapia, é fundamental, é um avanço fundamental. E este foi um dos primeiros ensaios clínicos randomizados, de fase 3, baseados num biomarcador. Agora, resumindo ainda, desde o desenvolvimento, estão a ver logo muito perto do ano 2000, teve origem na descodificação do genoma, até que depois publicámos os resultados do ensaio clínico que se chama MINDACT, passaram 14 anos, 50 milhões de euros, 11 mil doentes rastreados, 6.600 incluídos,
e isto era só um biomarcador. Agora imaginem que nós temos de fazer isto para todos os biomarcadores. Não é muito eficaz, não é? Isto foi muito importante, mudou completamente a forma como tratamos o cancro da mama. Levou a eu vou pedir aqui à Tamara uma ajuda. Como é que se traduz melhor de-escalation? Descalamento? Pois, mas não há uma palavra só, não é? Pronto. Em inglês, esta é a palavra na moda da oncologia, que é de-escalation, ou seja, diminuir a intensidade do tratamento. Estão a ver quantas palavras em português é preciso para dizer uma palavra em inglês? Bom, e então, isto foi extremamente importante na área do cancro da mama, e a seguir a este biomarcador, houve depois outros desenvolvidos para o cancro do cólon e para outros tipos de cancro. Então, e agora um exemplo de marcadores biomarcadores preditivos. O que é que são estes? São os que nos ensinam como tratar. E aqui é que nós temos falhado, e por isso é que parámos de falar de medicina individualizada. Porque estes são dois receptores muito conhecidos por quem já ouviu falar de cancro da mama, os receptores de estrogênio e o receptor HER2, que determinam todos os tratamentos que nós fazemos e também determinam os subtipos de cancro da mama que temos. E estes são os únicos que nós, para já, podemos utilizar para decidir se damos a hormonoterapia ou se damos um grupo de tratamentos que se chama anti-HER2. E é por isso que eu digo que a investigação de biomarcadores tem sido muito lenta e pouco eficiente. Agora, no último, vamos dizer assim, últimos 5 anos, houve um avanço, um aumento da velocidade de desenvolvimento de biomarcadores acoplado a desenvolvimento de novos tratamentos. E quando nós olhamos para o cancro metastático, além daqueles que eu já expliquei, o receptor de estrogênio e o HER2, já temos uma lista interessante de marcadores que determinam as nossas escolhas de tratamento. Quem está aqui da área do cancro do pulmão diz assim, coitados, nós já usamos biomarcadores para decidir no pulmão há muitos anos, é verdade, mas eu estou a dar o exemplo do cancro da mama. E aqui o que é que isto nos diz? E nós hoje vamos conversar sobre acesso, mas o acesso não é só medicamentos, ok? E quanto mais personalizados ou de precisão forem os medicamentos, mais importante é o diagnóstico e mais importante é a avaliação destes biomarcadores. E mais importante é a qualidade da anatomia patológica. Se o tumor for analisado e tiver uma má qualidade e o resultado não estiver certo, o tratamento não vai estar certo. Okay? E talvez não tenham ideia da percentagem de casos onde o resultado da anatomia patológica é errado. Em Portugal. Não estou a falar em Moçambique, onde também acontecem problemas e onde eu nasci. Eu diria 1 em 4. Estás a dizer que sim. E depende das áreas, das regiões do país. Depende das regiões do país, não é igual em todo o país. Depois, outra coisa que também nos diz é que nós só devemos gastar dinheiro a pedir estes marcadores se tivermos acesso ao medicamento, senão para que é que nos serve saber, não é? Então, como estes biomarcadores são muito difíceis de desenvolver, então a medicina foi evoluindo, vamos procurar outras inovações que nos permitam predizer se um tratamento vai ser eficaz naquele doente e não no grupo de doentes. Então é o que se chamam agora os avatares derivados de doentes. E o que é isto? Acho que todos vocês sabem que se estuda cancro nas linhas celulares. Não é? Pronto, isso já é muito antigo. Acho que também toda a gente sabe que muitas das experiências são feitas em ratinhos e que são criados e desenvolvidos com alterações genéticas próprias, exatamente para podermos estudar o efeito de certos medicamentos. Mas hoje em dia utilizam-se outro tipo de animais, como a mosca, a drosófila, ou o peixe zebra. E porquê? Porque eles se dividem muito mais rápido, multiplicam-se muito mais rápido que os ratinhos. Agora, e como é que nós fazemos? Pegamos um bocadinho de tumor daquele doente e inoculamos no animal, seja ele qual for. E depois testamos os diferentes tratamentos.
e vemos como é que vai ser a resposta, por exemplo, no peixe-zebra, e extrapolando, isto talvez seja a resposta que este doente, ou este tumor neste doente, vai ter. Isto foi um avanço e já é um modelo que é utilizado em muitas investigações. Não está pronto para a prática clínica. E ajuda a definir o melhor tratamento especificamente para aquele tumor. Mas temos aqui um problema, não é? O hospedeiro, ou seja, o lugar onde está o tumor é diferente. Nenhum de nós acha que é muito parecido com um peixe-zebra ou com uma mosca drosófila. Por acaso somos mais parecidos do que pensamos. Mas somos diferentes. Então, o nosso microambiente é diferente. A interação entre o tumor e o microambiente vai ser diferente. Então, outra forma de avançar nos biomarcadores são as chamadas biópsias líquidas. Eu não traduzi este porque também não preciso de ler o que está ali, que eu vou explicar. Por isso, há muitas formas de fazer biópsias líquidas. Aquela que está mais em desenvolvimento é a análise do DNA do tumor que está em circulação no nosso organismo. O que é que isso faz? Que seja muito mais fácil do que fazer uma biópsia do tumor, basta uma análise sanguínea e, por outro lado, além disso permitir fazer várias vezes a análise, e é mais difícil fazer biópsias seriadas, mas também permite-nos ter uma ideia de todo o tumor, porque quando nós fazemos uma biópsia de uma metástase, é só daquela metástase. E se a metástase ao lado for diferente? Não é? Então, isto aqui permite ultrapassar um bocadinho da heterogeneidade tumoral. Mas há outras coisas que estão a chegar. Por exemplo, as chamadas exosomas. O que é que são estes exosomas? Então, imaginem que são cartas, são mensagens, agora para a nova geração cartas já não imaginem que são e-mails, mas são cartas porque vão com carteiros, mas são mensagens que as células enviam umas às outras e também enviam para o microambiente. E quem diz as células normais diz também as células tumorais. Okay? Então, estes exosomas podem nos dar muita informação e, nomeadamente, nós estamos a tentar usá-los para entender porque é que determinados tumores têm mais tendência a dar metástases no cérebro e outros mais no fígado, outros mais nos ossos. É o chamado tropismo. Porque é que eles vão para ali e não vão para o outro lado? Porque se soubermos, talvez possamos fazer algo preventivo para, por exemplo, evitar as metástases cerebrais. Agora, passando a outras duas questões que nós queremos perceber é porque é que o cancro recidiva e dá origem a metástase e mata, e como é que podemos evitar isso. E então entender esta resistência tumoral. Eu vou tentar explicar muito brevemente o primeiro, que isto é um estudo muito importante e com muitas mulheres, como estão a ver, 70 mil. Isto porquê? Porque no cancro da mama nós centralizamos todos os ensaios clínicos de cancro da mama precoce. Mas o que é que esta avaliação nos veio dizer? Uma notícia um bocadinho deprimente, que é, mesmo que tenhamos um tumor pequeno e sem gânglios invadidos, continua a haver recidivas depois dos 20 anos. Então este cancro da mama, receptores hormonais positivos, pode voltar 20 anos depois, 25 anos depois. Mas porquê? Onde é que essas células estavam? Não é? Então, isso é outra palavra difícil de traduzir para português, que é dormancy, que eu traduzi como dormência, mas não é bem... Sim, é como uma hibernação, exatamente. O que é que acontece? Entre o momento que se tem um diagnóstico e depois o momento que aparece a recidiva, naquele período ali a verde, as células estiveram adormecidas. Elas não foram eliminadas pelos tratamentos que demos e ficaram adormecidas em qualquer zona do organismo. E depois acordaram. Então, esta passagem de estar a dormir e depois acordar, ninguém percebe muito bem como é que acontece. Mas este é um mecanismo de porque é que um tumor pode voltar tanto tempo depois.
não é? E o que é que nós sabemos? Que os tratamentos que hoje em dia nós usamos não são capazes de matar estas células que estão a dormir. Isto faz-me sempre lembrar, eu sei que está aqui algumas pessoas da área da infecciologia, faz-me sempre lembrar o tratamento da tuberculose. Enquanto nós não fomos capazes de matar os bacilos que estavam meio a dormir, não conseguíamos curar a tuberculose. E foi só quando conseguimos matar também os que estavam a dormir que encontramos a cura da tuberculose. E acho que aqui está, se calhar, o futuro da cura do cancro. E agora, por último, explicar o que é isto da resistência tumoral. Vamos ver esta imagem a partir ali da esquerda. Está ali um tumor, como veem é diferente, não tem células todas iguais. Essa é uma das razões porque eles não respondem todos da mesma maneira. Nós damos um tratamento, habitualmente temos uma resposta, o tumor fica mais pequeno. Mas a partir de uma determinada altura, ele habitua-se àquilo que estamos a dar e arranja forma de fugir. E cresce de novo, e cresce mais complexo, com mais mutações, mais agressivo. O que é que nós podemos fazer? Dar um tratamento diferente, um tratamento que ele não esteja à espera e vai haver novamente uma resposta. Então esta é a história natural de um cancro metastático ou avançado, com altos e baixos, de controle e de falta de controle da doença. O que é que isto nos diz? Diz que, para já, que é muito importante fazer biópsias na metástase e ver a biologia da metástase. E depois, se nós pudéssemos, era bom avaliarmos a biologia porque ela vai mudando ao longo do tempo e dirigir o tratamento para essas mudanças. E também é fundamental ter acesso a vários tratamentos. Quando a resposta de um regulador é eu não vou aprovar este medicamento que já existem outros, é uma falta de compreensão do que é preciso para tratar o cancro. É preciso muitos diferentes tipos de tratamento. Em relação às biópsias seriadas, além das biópsias líquidas, há também a parte da imagem, que eu não vou falar, que tem evoluído muito, e na minha opinião nós podemos usar muito mais a nanotecnologia nisto da avaliação. Então, que outras coisas podemos fazer para combater a resistência tumoral? Desenvolver novos medicamentos dirigidos às alterações que aparecem no tumor. E eu resumi os tratamentos todos em 2 slides, não vou dissecá-los para não tornar a palestra muito complexa, nem muito longa. Aqui estão quase todos os tratamentos que existem hoje em dia, ou aprovados, contra aquele subtipo de cancro da mama que tem o receptor HER2. E todos eles mudaram a história natural desta doença. Porquê? Porque vão dirigidos à célula tumoral. Este é um marcador que quase não existe nas células normais. Então permite matar seletivamente as células tumorais. Este aqui do lado direito é um dos novos medicamentos em que o anticorpo é utilizado como um autocarro. Leva a quimioterapia acoplada, entra dentro da célula tumoral e larga a quimioterapia dentro da célula tumoral, dando menos toxicidade. Não tão menos como nós esperávamos, mas menos. Depois há outro grupo de medicamentos e eu só vou realçar 2. Ali à esquerda vocês veem um mecanismo de ação da imunoterapia. E o que é que faz a imunoterapia? As pessoas acham que a imunoterapia mata o cancro, mas não mata. A imunoterapia põe uma marca nas células malignas a dizer é preciso matar esta célula. E quem mata o cancro é o nosso sistema imunitário. Okay? É assim que funciona a imunoterapia. E aqui em baixo é só para vos dizer que nós podemos, o Dr. Mota Filipe falou de medicamentos antigos, mas nós podemos pegar num medicamento antigo e transformá-lo num medicamento moderno, por exemplo, com menos toxicidade. É o que foi feito ali, com um tratamento que se chamam as antraciclinas, metidas em gotículas de gordura que não afetam o coração. Portanto, é uma forma também de inovação. E a última parte, que só demorarei 3 minutos ou 4, que é para dizer, então, como é que nós agora, além dos ensaios clínicos, podemos avançar mais rápido com novas fontes de dados. E aí depois começam estas novas palavras que nós ouvimos muito, não é? Que é dados da vida real, Big Data,
inteligência artificial, que às vezes há muita confusão sobre o que é isto mesmo. Mas isto pode e deve e está a ser aplicado à área da saúde, nomeadamente à área da oncologia. Eu vou só mostrar, e este eu não traduzi também de propósito, que há muitas formas de dados. Desde ali dos ensaios clínicos, que são dados colhidos em situações controladas, dão-nos o maior nível de evidência, até aquilo que encontramos nas redes sociais, nos blogs, etc. E entre tudo isto estão bases de dados e estão os processos clínicos dos doentes. Então esses dados todos não são usados. Então, já em 2013, cada doente oncológico produzia 1 terabyte de dados por dia. E cerca de 0,5% desses dados eram utilizados. Agora, 10 anos depois, se calhar estamos ali nos 2%. Mas ainda há muita coisa que nós podemos usar, não é? Porque não é tão fácil assim. Isto não está a passar. Pronto. Então, como é que se pode aplicar a inteligência artificial na jornada do doente oncológico? As duas áreas que têm avançado mais são na área do diagnóstico. É a área da radiologia e a área da anatomia patológica, por isso se chama Patomics. Okay? Mas começa a haver também a aplicação da inteligência artificial na seleção do tratamento e nas administrações do tratamento. E eu vou só mostrar um exemplo da Patomics, porque toda a gente sorri quando vê como é que foi iniciada. E assim, pelo menos, fica menos complexo. Então, como é que isto foi um estudo que mudou a área da anatomia patológica. O que vocês veem ali é um pombo que foi ensinado a detectar células malignas. Ok? E ele faz com tanta ou mais eficácia que de um patologista. Ele consegue identificar naquelas imagens quais são as células malignas e quais são as células benignas. Estudando a forma como um cérebro muito simples de um pombo consegue fazer, foi depois transformado em modelos matemáticos complexos, que são os tais modelos atrás da inteligência artificial, e hoje em dia nós podemos fazer o diagnóstico através de uma máquina, de um computador treinado para tal. Então, isto começou com os pombos. Eu acho que agora já não se vão esquecer. Um outro exemplo que eu queria dar, que está no início, mas que eu acho que vai mudar a nossa forma de fazer medicina, são os chamados gêmeos digitais, ou avatares digitais, se quiserem. Eu mostrei-vos que podemos usar avatares em animais, mas também podemos criar um avatar de cada doente digitalmente e ter uma biblioteca de doentes com as suas características, as características do tumor, o tratamento que receberem e o que é que aconteceu. E agora imaginem que quando vocês vêm à minha consulta, eu insiro as vossas características, as características do tumor, e vou buscar os doentes semelhantes e posso discutir com o doente, dizer, olha, se dermos este tratamento acontece isto, se dermos isto acontece aquilo. Isto ainda está só no início, mas vai ser o futuro. Então eu espero ter mostrado que há soluções para os maiores problemas da oncologia moderna, tanto para seleção de doentes, para combater a resistência tumoral e para integrar estas novas formas de dados. A última coisa que eu queria dizer é que, apesar de todas as inovações e de todo o foco no tratamento, as necessidades dos doentes não são só tratamento. Eu dou aqui um exemplo do que desenvolvemos para o cancro da mama avançado, dos objetivos para lutarmos todos, para alcançar para os doentes com cancro avançado, que vão desde, sim, melhorar a sobrevida, melhorar a qualidade de vida, mas também ter acesso, ter direitos legais, nomeadamente de continuar a trabalhar, de ter direito a qualidade de cuidados numa equipa multidisciplinar e especializada. Há muita coisa que não é preciso inovação, mas é preciso investimento. Okay? E termino convidando-vos para a conferência ABC que terá lugar em novembro. Obrigada.